Boa, gente. Terceiro vídeo aqui da série de Excel, do básico ao avançado. Vou começar me apresentando aqui. Meu nome é Luan. Eu faço parte da Campo Consultoria, empresa júnior da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, né? Engloba administração, contábeis e economia. Basicamente, eu sou gerente de projetos, estou no sétimo período aí de contabilidade e eu vou estar nessa série de vídeos aí com vocês para mostrar um pouquinho dessa parte de Excel. Então, a gente está no Excel básico ainda, apresentando algumas fórmulas, algumas fórmulas bem básicas, assim, vamos dizer. E, basicamente, essa daqui que a gente vai trabalhar hoje vai ser a fórmula de maior e menor e a fórmula C, que ela, eu acredito que é a mais importante, assim, que a gente enxerga para o mercado de trabalho, perfeito? A maior e menor são fórmulas bem simples, assim, elas têm um conceito de elencar o maior número ou o menor número, dependendo do qual grau dele. Então, aqui, eu tenho uma lista de notas, né? Suponhamos que seja notas de alunos, e eu quero elencar a primeira, a segunda e a terceira maior nota é, dessa lista. Essa lista pode estar gigantesca, enfim. Você quer elencar a primeira, a segunda e a terceira maior nota. Não que a prova tenha valido 10, assim, ela pode valer quantos pontos, mas você pode elencar a ordem, né? Primeiro, segundo e terceiro. E eu vou começar aqui colocando igual, né? Toda fórmula a gente inicia com igual. Toda e qualquer fórmula que a gente quer melhorar facilitar a nossa vida, vamos dizer assim. A gente coloca um igual para a fórmula. E aqui a gente pode elencar manualmente, né? A gente pode colocar um igual aqui, essa aqui é a maior nota, aí eu coloco igual, essa aqui é a segunda maior nota, enfim, dá para vocês ir manualmente. Mas imaginem que isso é muito maior do que vocês consigam fazer manualmente, procurar manualmente. Então a gente trabalha com fórmulas para facilitar essa eficiência. Então essa lista ela é gigantesca e tal e você coloca um igual e coloca a função maior. É, uma dica aqui é que vocês não precisam clicar duas vezes. É lógico que ela vai selecionar a fórmula, mas sem perder o tempo de vocês, vocês já estão no teclado, para vocês só utilizarem pelo teclado, aperta a tecla Tab de vocês. Apareceu maior, aperta Tab, ele já seleciona a fórmula e a gente já consegue escrever a fórmula. A fórmula é bem simples, ó, ela pede uma matriz e um valor K, que é o valor que a gente quer enumerar em ordem, e é isso que a gente vai fazer. A matriz basicamente é um intervalo. Então imagina que esse intervalo ele é gigante. Para você não pegar com o mouse e levar até o final dela, até lá embaixo, a gente vai fazer o seguinte: a gente seleciona essa primeira célula que tem informação, aperta os botões Ctrl, segurando o Ctrl, aperta o Shift e segurando os dois, você aperta a setinha para baixo do teclado. Então a gente vai apertar Ctrl mais Shift, seta para baixo, ele seleciona todo o intervalo até onde tem dados, tá? Se aqui por acaso no meio do caminho tiver um branco, e aí eu vou colocar aqui, por exemplo, a gente está ainda selecionando a fórmula, tá vendo? Para a gente sair da contagem, vocês podem apertar ESC. Aí ele sai aqui, ó, já sumiu aqui. Então, se aqui, por exemplo, tiver um branco, não tiver esse 9 e eu apertar Ctrl Shift seta para baixo, ele vai até o 7 porque ele conta que tem informação e depois não tem mais. Então, vocês têm que apertar de novo, Ctrl Shift seta para baixo e apertando até o final onde é que vocês desejam. Vou colocar o 9 e aqui, se eu apertar Ctrl Shift, ele seleciona tudo. Então, vamos lá. Igual, maior, aperta Tab, vou selecionar a matriz, selecionei a primeira informação, Ctrl Shift seta para baixo. Aqui tem um detalhe que eu vou explicar para vocês em relação a travar e não travar. Isso daí vai ficar para outro vídeo também. Vários outros vídeos a gente vai utilizar desse mecanismo de travar e não travar. Por que não travar? E vocês não devem estar entendendo nada que eu estou falando sobre travar. Mas basicamente eu vou colocar da forma que tá, a gente selecionou, não vou travar, não vou fazer nada. Tá? Da forma que tá, não tá travado. Vamos continuar a nossa fórmula aqui e eu vou mostrar o erro que vai acontecer. Vou apertar aqui ponto e vírgula, porque aqui na fórmula ele já pede um ponto e vírgula, e o próximo é o K. O K que eu quero colocar é o número 1, né? Porque eu quero o primeiro maior, né? Então eu coloco o número 1, fecho parênteses, dou Enter, ele vai encontrar
o maior número que tem nesse intervalo, que no caso é o 10. Se eu vier aqui para baixo e arrastar, vamos arrastar essa fórmula. A gente seleciona onde é que a gente já está com a informação da fórmula, vem aqui no quadradinho e puxa até embaixo. Puxamos até embaixo. Ele puxou o número 1, com certeza, então ele está puxando 10 no intervalo. Só que percebam que está acontecendo um erro aqui, ó. Nessas duas de baixo, tá tendo esse verdinho aqui, esse verdinho significa que está tendo algum erro. E esse erro basicamente é porque a gente não travou. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui na nossa fórmula e quando eu clico em qualquer lugar aqui, ele já seleciona. Ó, esse intervalo em azul quer dizer que ele está pegando aqui, ó, C3 até C9, esse intervalo aqui. Show? Beleza. Ele está pegando certinho, a gente tem que encontrar nesse intervalo qual que é o maior. Vou dar Enter. Quando eu venho aqui, olha o intervalo azul. Ele está pegando de 4,5 para o vazio. Mas isso aconteceu porque a gente desceu a fórmula. Quando a gente desce a fórmula, o intervalo que a gente selecionou desce junto. Então, vocês vão perceber que se a gente for aqui no terceiro, ele está pegando mais 2 para baixo, ó, 2 vazios para baixo, vazios para baixo. Então, por isso a gente precisa travar isso, esse intervalo, para ele não sair do lugar, conforme a gente arraste a fórmula. Então, eu seleciono a primeira célula, a gente vai aqui nesse intervalo e vocês vão apertar F4. Selecionou o intervalo, aperta F4. Ah, Luan, mas aconteceu que não deu, não deu certo. Eu apertei F4 e não deu em nada. É porque normalmente nos notebooks ele já vem com aquelas funções de mutar, de aumentar volume, enfim, no seu deve estar acontecendo essa função. Então, para efetivar mesmo o botão F4 e ter a função do botão F4, você aperta a tecla Fn, normalmente ela fica do lado da tecla Windows. Você aperta Fn e depois F4, tá? Segurando Fn, você aperta F4, ele vai travar. Você pode manualmente colocar o cifrão, mas não é isso que a gente quer poupar nosso tempo, então você seleciona o intervalo e aperta F4. Vocês podem colocar aqui o cifrão, com certeza, de qualquer forma. Então, vou dar Enter, vou fazer a mesma coisa, pegar esse quadradinho aqui e puxar, e agora ele sumiu o verdinho lá, ó, não está tendo mais nenhum erro, ele está pegando exatamente do intervalo que a gente quer, ele não desce aqui mais o intervalo, porque a gente travou o intervalo. Só que a gente quer elencar o segundo maior. E lembra que a gente colocou o 1 lá? O 1 significa a ordem que a gente quer nessa fórmula maior. Então, aqui eu vou colocar 2 e aqui eu vou colocar 3. E pronto, a gente tem a maior, a segunda maior e a terceira maior. Essa é a fórmula maior. Vocês não vão usar para muitas coisas assim. É basicamente se pedirem para você elencar as maiores notas ou os maiores valores que está tendo numa transação, enfim. Isso aqui pode servir para isso. São pequenos exemplos assim, tá? O menor, ele basicamente é o oposto. Então, se eu colocar um número 1 lá, onde é que a gente colocou, ele vai selecionar o primeiro menor. Ou seja, aqui nesse intervalo aqui, o primeiro menor é o 3. Então, eu vou colocar aqui igual, menor, apareceu o menor, aperto o Tab, seleciona a matriz, mas em vez de eu selecionar com o mouse para não perder o tempo, se for um intervalo gigantesco, Ctrl Shift seta para baixo, aperto F4, ele travou, aperto ponto e vírgula, e aí ele pede o K. Vou colocar 1, porque eu quero o primeiro menor. A gente não precisa se preocupar em fechar o parênteses. Se vocês deixarem assim, ele já vai entender que você terminou a fórmula, aperta Enter, e ele reconhece. Está aqui o 3. O 3 é o nosso primeiro menor. Então, eu vou arrastar para baixo, e aqui está, 1, eu coloco 2, e aqui eu coloco 3. Então, a gente tem o primeiro menor, o segundo menor e o terceiro menor. Essa é a fórmula maior e menor. Vamos partir para C, fechou? A C tem o seguinte. Aqui eu já deixei pronto para vocês terem o intuito. Essa aqui é fundamental para vocês entenderem as condicionais. Sabe quando você está numa condicional, tipo assim, se tem determinado valor, quer dizer que ele é ruim. Então, você quer que o status lá esteja ruim, esteja indicando, ó, esse número ele é ruim. Esse número ele é bom. Esse número ele é ótimo. Você pode colocar quantos intervalos você quiser. Mas eu vou explicar como que a fórmula C funciona. A fórmula C não está aqui, tá? Aqui é onde é que a gente vai preencher o nosso número. Eu coloquei aqui, ó, menor que 1000, ruim. Por isso que está dando ruim aqui. Menor ou igual a 2000, ele vai dar bom, né? Bom. E maior que 2000, se eu colocar 2001, por exemplo, ele vai dar ótimo. Então, é isso que a gente quer. Dependendo do valor,
ele muda o status, ele muda o valor que ele quer entregar para a gente. Isso vai servir para qualquer coisa que vocês forem mexer no Excel. Às vezes você está querendo ter o controle de inadimplente. Então, tem aqueles caras que já pagaram, tem aqueles caras que estão pendentes, e tem aqueles caras que estão atrasados. Então, a gente faz assim: se passar da data de vencimento, quer dizer que ele está atrasado. Se ele está no período, né, de antes do vencimento, ele está pendente. E se ele preencher uma caixinha falando que pagou, vai aparecer o status pago. Então, essa é a fórmula SI. A fórmula SI quer dizer se acontecer alguma coisa, se essa fórmula tiver alguma coisa, perfeito? Essa, eu creio que para mim e para vocês seja a fórmula mais importante e a mais crucial de todas, assim, vamos dizer, tá? Vou começar aqui. Pode parecer muito confuso aqui essa fórmula como que eu deixei, mas a gente já vai entender já já, tá? A gente vai construir juntos ela. Eu só queria mostrar esse exemplo, tá? Vou apagar aqui. E eu deixei essa tabelinha só por deixar, só porque a gente quer ter esse controle, tá? Mas às vezes você quer retornar um valor para determinado número. Então, essa caixa é a caixa. Imagina que essa caixa é a caixa de valores, onde é que a gente vai deixar os valores, os números que realmente vão trazer o status. Vou colocar aqui status. A gente começa com igual, se, aperta tab, igual eu falei. E aqui ele já me dá qual que é o teste lógico. O teste lógico vai ser, se essa caixa, o valor que tiver nessa caixa, ou seja, H4, né? Ele for menor que 1.000, a gente começa pelo menor que 1.000, né? Esse é o teste lógico. Eu vou colocar ponto e vírgula, ou seja, se essa condicional for verdadeira, eu quero que ele escreva ruim. E eu deixo entre aspas. Mas não só isso. Em vez de deixar ruim, eu posso selecionar essa célula, ou seja, o valor que está nessa célula. Não sei se eu me fiz entender, mas prestem muita atenção. Se o valor que tiver aqui, em H4, for menor que 1.000, eu quero que ele me traga a informação que tiver nessa caixa, ou seja, escrita ruim. Mas eu posso também apagar e escrever exatamente ruim, só que ela vai estar fixa, né? Se eu mudar aqui o valor nessa caixa, ele vai continuar sendo ruim. Sempre tem que ser o valor ruim, tá? Vou deixar ruim aqui e a gente vai continuar nosso raciocínio. Vou colocar ponto e vírgula. Aqui é o valor se falso, se essa condicional for falsa. Mas se essa condicional for falsa, a gente tem duas variáveis. Essa condicional é a verdadeira, né? E se ela for verdadeira, a gente quer que retorne ruim. Mas se ela for falsa, ela abre para duas outras respostas. Então, por isso que a gente abre um se dentro de um se. Não se confundam. A gente está abrindo um se dentro de um se porque tem dois variáveis que são contra uma. Então, por isso que a gente coloca um se. A gente precisa de um valor único. E esse valor único vai ser uma fórmula se que contempla dois. Vocês já vão entender. Vou colocar uma fórmula se, porque ela é o teste, é o valor se falso, tá? Esse teste lógico, se ele for verdadeiro, ele vai retornar ruim, que é o que a gente quer. Mas o valor falso é o contrário do ruim, que é o bom e o ótimo. Como a gente tem duas variáveis, a gente está colocando um se. Opa, deu erro aqui. Vou colocar o se perto do tab. Ele pede outro teste lógico. E esse outro teste lógico é se H4 for menor ou igual a 2.000. Aí esse é o nosso teste lógico. Eu aperto ponto e vírgula e eu quero retornar valor se verdadeiro, o bom. Eu escrevo o bom, mas eu também posso escrever onde está escrito bom, o valor exato que eu quero trazer. Eu vou selecionar agora aqui, tá? Vocês escolhem a opção que vocês desejarem. Esse é o valor se verdadeiro, tá? Eu aperto ponto e vírgula, ele pede valor se falso. Aqui a gente acaba, porque ao contrário de ruim, ao contrário de bom, só tem o ótimo. Então eu vou colocar o ótimo. Vou selecionar a caixinha do ótimo e ele vai me retornar os valores que tiver nessa caixinha, que no caso é o ótimo, tá? Então a gente terminou, eu fecho a fórmula e eu fecho o parênteses de novo, porque esse último parênteses que a gente colocou é para esse se aqui, tá? E esse último parênteses que a gente colocou é para o se inteiro. Então vamos retornar aqui, ó. Vou apertar nesse se aqui. Esse se a gente tem o teste lógico, o valor se verdadeiro, o valor oposto ao verdadeiro, que é o falso, e ele tem duas variáveis, e por isso que a gente colocou um se. E aí, dentro desse se, a gente tem um teste lógico, a gente tem um valor se verdadeiro, e aí a gente tem um valor se falso.
Então, peguem bastante isso para treinarem. E eu vou colocar um ok. E agora ele retornou um ruim, né? Tá vazio aqui. Ele conta como um zero, acaba sendo nesse sentido. Mas a gente pode colocar uma condição aqui para não retornar ruim. Vai confundir a cabeça de vocês, mas prestem muita atenção que eu vou colocar bem no início aqui. Um novo se. Eu vou colocar um se, aperto Tab. O teste lógico vai ser se aqui essa célula for igual a vazio, ou seja, abre aspas, fecha aspas, então eu quero que ele me retorne também vazio. Eu quero que essa célula de status também fique vazia. Não fique escrito ruim se essa aqui tiver vazia. Eu quero que ele me retorne vazio também. Então eu aperto. Se aqui for vazio, eu quero que aqui fique vazio. Caso contrário, eu quero que ele faça todo o resto da fórmula que a gente colocou. E aí lá no final a gente fecha parênteses porque é por esse sim inteiro, tá? Vou apertar Enter e agora não tá mais o ruim ali, tá? Não está mais o ruim. Se eu colocar o valor 1, vai retornar ruim. Se eu colocar o valor 1001, vai retornar bom. Se eu colocar o valor 2000, ainda está bom. E se eu colocar 2001, vai estar ótimo, tá? Muito obrigado, gente. Espero ter ajudado. O vídeo foi um pouquinho longo, mas para eu ser mais didático com vocês, tá? Essa foi um vídeo de maior, menor e si. Com certeza eu vou gravar outros vídeos aí relacionados a outras ferramentas que o Excel pode proporcionar para vocês. Então, tchau para vocês e até o próximo vídeo.